Bom dia, tudo bem? Bom dia, Robson. Não sei se o som tá bom. Pode dar um retorno? Bom dia. Obrigado, Pilar. Obrigado, Robson. Daqui só esperar o pessoal entrar um pouquinho, mais uns 1 ou 2 minutinhos, aí a gente já inicia, tá bom? Bom dia, quem está entrando. Bom dia. Só mais um minutinho, a gente já inicia, tá bom? Só ajeitar aqui a câmera. Então vamos dar início? Então, para a gente poder iniciar, vou colocar uma musiquinha para a gente poder fazer a nossa prece, para a gente poder se harmonizar com os nossos mentores, amigos espirituais. Um bom dia para todos, para as mamães, né? Um feliz dia. Então que a gente possa nesse momento fechar os nossos olhos, trazer em nossos pensamentos nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele todo o amparo, toda a sustentação, para que possamos acompanhar as lições de hoje, que possamos refletir, trazer para a nossa intimidade, para que possamos aprender o caminho reto, o caminho até Deus. Em especial hoje, um dia onde muitas vibrações amorosas pairam no nosso planeta, em comemoração ao Dia das Mães, que elas possam sentir toda a nossa vibração amorosa, de carinho, que também Nossa Mãe Maria possa acolhê-las no seu manto de amor e de luz. Que possamos agradecer a essas mamães pela oportunidade da vida, pela oportunidade
de estarmos aqui reencarnados, com a possibilidade de nos trabalharmos para avançarmos em sermos espíritos melhores, mais amorosos e mais carinhosos. Agradecendo também aos amigos espirituais que nos sustentam nesse momento, que possa estar conosco durante todo o estudo e todas as reflexões. Obrigado a Jesus mais uma vez, obrigado a Pai por essa grande oportunidade. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na Gênese, a geração nova. Para a gente até poder entender, né, esse processo de transição que a gente já está passando por ele, e que a gente possa, assim, essa lição ela está no capítulo 18 da Gênese, tá? Sinais dos tempos e a geração nova. Também tem alguns trechos que eu vou trazer para vocês do livro Lírios da Esperança, do capítulo 3, que é importante, é um senso espiritual para a gente poder situar de como está a condição hoje da Terra em termos de nós espíritos. E também um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 1, a Nova Era. Inclusive nós tivemos na sexta-feira também a palestra sobre a Nova Era, e vai ser interessante para quem participou, vamos dizer assim, uma continuidade. Então, a Nova Era, ele traz assim na Gênesis, né? A Nova Era é o tempo novo dentro de mim, despertando-me para a vivência da moral cristã. Então a gente reencarna para a gente despertar e aprender a moral cristã que o Cristo nos trouxe. É uma evolução moral íntima. Então assim, ela não é externa, ela é dentro de nós. E tem como consequência inevitáveis modificações que estão nos desígnios de Deus devido à lei de progresso. Então nós, em virtude da lei de progresso, a gente progride, tudo progride no universo. E nós também temos que progredir. Agora, esse tempo de progresso depende de cada um, a escolha de cada um é de como eu vou caminhar. Eu posso estacionar por um período, mas essa lei sempre me impulsiona para frente. Então não tem como eu escapar dessa lei. Mas se eu tomo a decisão de andar mais rápido, para mim é melhor. Então é importante a gente entender isso. E aí a gente vem para o planeta Terra para se trabalhar, para desenvolver essa moral. Então o Cristo, quando ele encarnou na Terra, ele tinha um caminho a ser percorrido. Então todos os ensinamentos. Então para a gente ser um espírito feliz, para se tornar um espírito puro como Cristo, a gente precisa fazer exatamente o que o Cristo fez. Claro, de cada um dentro do seu entendimento, da sua compreensão, mas para a gente poder atingir isso, ele mostrou o caminho. E dentre eles, a lei de amor. Então, se a gente não amar o próximo, não amar nós, não amar o próximo, a gente não consegue chegar lá. Mas vai chegar, esse é o tempo, né? Pode ser que eu consiga um pouco mais rápido do que o outro, ou eu posso demorar mais. Isso está na minha mão. Isso que é importante a gente poder entender, né? Então, para a gente poder entender como é que o nosso planeta ele está situado, então, né, a geração atual, né, de espíritos na Terra, então os espíritos superiores fizeram um censo. Isso está no livro Lírios da Esperança, no capítulo 3. O capítulo 3 é Medidas Impostergáveis. Esse livro é de Vanderlei de Oliveira, ele é de 2005 e é da irmã Dufour, ok? Então assim, mais ou menos a população aproximada, a população geral, né, feito pelos espíritos superiores, esse censo, mais ou menos nós temos 30 bilhões de espíritos, né, que somos atraídos pelo magnetismo
né, da Terra. Então, desses 30 bilhões, 6 bilhões está reencarnado. Mais ou menos entre 6 bilhões de espíritos reencarnados. E 24 bilhões de espíritos está desencarnado. Então, assim, na esfera da espiritualidade, na esfera da Terra, na espiritualidade, nós temos em torno de 6 vezes mais espíritos do que espíritos encarnados na Terra. Então, são 24 desencarnados e 6 bilhões encarnados. Desses 6 bilhões encarnados na Terra, 4 bilhões são de almas doentes. 4 bilhões. Vamos dizer assim, 80% aí da população hoje encarnado na Terra são de almas doentes. E estão no processo de expiação, né, vamos dizer assim, que é para reeducação. Tá? São processos dolorosos de reeducação. E 2 bilhões de corações que estão na busca ostensiva de sua recuperação. Então, assim, 2 bilhões de espíritos que já estão mais despertos para buscar, vamos dizer assim, no caso ele fala aqui a recuperação, mas para buscar a felicidade. Né? Então já estão mais despertados. E aí, desses 6 bilhões, dos 24 bilhões, né, vamos falar agora dos espíritos desencarnados, desses 24 bilhões, 12, que são metade, está em luta e sofrimento, são espíritos doentes. Está em estado doente, está em luta e sofrimento. 6 bilhões são de almas medianas, que já cooperam na tarefa regenerativa de outros. Então, ainda tem sensações doentes, ainda se encontram em dificuldades, porém já despertaram para o bem e ajudam aos outros. E 6 bilhões são de espíritos elevados, de condutores elevados. E no caso dos encarnados, 6 bilhões, 4 bilhões, né, são doentes. E 12 bilhões na esfera desencarnadas doentes. Então, a gente mais ou menos no total, encarnado e na esfera da espiritualidade da Terra, nós temos 16 bilhões de espíritos em desequilíbrio. Né? Então, são praticamente metade da população espiritual do orbe da Terra. Então, assim, são espíritos totalmente em desequilíbrios, doentes mesmo. Então, desses 16 bilhões de espíritos que estão em desequilíbrio, nós temos aí 4 bilhões de almas enfermas que estão em busca do bem. Nós temos 8 bilhões de almas em postura de indiferença ou indecisão. Então, metade ainda está indiferente, não despertou, está indeciso, não sabe o caminho que segue. E 4 bilhões são de almas perversas, que agem no mal mesmo. Não tem nada ainda agindo no bem, nada despertado. São 4 bilhões de almas que atuam, que agem no mal. E aí desses 4 bilhões, 1 bilhão está reencarnado. Olha que interessante. Então a gente tem 1 bilhão só, né? Quer dizer, só, é bastante, mas assim, proporcionalmente nós temos 1 bilhão desses espíritos que agem no mal, que está reencarnado. Que gerenciam o mal através da perversidade. E 3 bilhões desses 4 estão desencarnados. 3 bilhões. E dos 4 bilhões de almas enfermas que estão em busca do bem, e dos 8 bilhões de almas em postura de indiferença ou indecisão, né, trazem em comum a falta de idealismo superior e o apego à materialidade. Então, olha aqui, tem um ponto importante para a gente poder refletir. O que está impedindo da gente avançar mais rápido? É o nosso apego à materialidade. E quando a gente fala em apego à materialidade, não é só os bens materiais que a gente vê, né? Por exemplo, casa, carro, não é isso? Não é só isso.
são as nossas sensações doentes. Isso é considerado como materialidade. Então, por exemplo, ciúme, inveja, prepotência, arrogância. Então, tudo isso faz parte da materialidade. Então, quando nós estamos apegados ainda a isso, agindo dessa forma, sem nos melhorarmos, a gente atrapalha, fica, vamos dizer assim, a gente está avançando, mas porém isso está atrapalhando a gente avançar mais rápido. Então, é para a gente se pensar, refletir sobre isso. Nós estamos encarnados no mundo material, porém nós podemos conviver na matéria sem um apego na materialidade. Então a matéria ela tem que servir de uso para o nosso avanço, mas ela não pode predominar na nossa vida, vamos dizer assim. Então o que precisa predominar é o nosso aperfeiçoamento moral, porque a inteligência, nós já estamos bastante avançados na inteligência. O que falta para nós é justamente avançarmos nas questões morais. E interessante porque são situações que a gente vê no dia a dia, e aí vamos olhar para nós, as coisas externas acontecem, né? Alguns irmãos em dificuldades têm reações difíceis, em desequilíbrio de toda a natureza, mas o importante é a gente olhar para nós, né? Então qualquer situação que aconteça, quando mexe comigo, o que está mexendo dentro da minha intimidade? Então, por exemplo, alguém faz algo que eu não goste ou que eu não estou de acordo, não vamos olhar para a ação em si, mas vamos olhar para nós. O que está reagindo dentro da nossa intimidade? O que está trazendo desequilíbrio para mim aquilo? Então, normalmente, o que traz de desequilíbrio está ligado na minha sensação doente, que eu preciso trabalhar nessa encarnação, que eu trago para trabalhar. E assim, normalmente as ações, os acontecimentos, ele tem mais ou menos o mesmo contexto. Por quê? Precisa ter. É onde vai cutucar na minha intimidade e eu preciso trazer essa sensação doente para fora para ser trabalhado. Então, para a gente poder entender, é assim, a reencarnação é um processo educativo. Então ele não é punitivo. Quando eu venho para cá e eu preciso expiar algo do passado, porque eu me desalinhei com a lei divina, então eu preciso me realinhar. Então, não é um castigo, é um processo que eu preciso me reeducar. E muitas vezes é doloroso, e muitas vezes, no meu próprio processo de planejamento reencarnatório, que eu participo, alguns indiretamente, outros diretamente, a grande maioria de nós, já mais diretamente, eu sei daquilo que eu venho trabalhar. Eu sei daquilo que eu vou precisar passar, das situações que eu vou ser colocado, dos perigos que eu vou correr. Então é importante a gente ter isso em mente, que tudo que está passando na minha encarnação está dentro do planejamento. Claro que eu tenho livre-arbítrio, eu posso desviar do meu planejamento reencarnatório, porém, muitas vezes eu desvio e mesmo eu encarnado, ainda há uma outra possibilidade de fazer um novo plano em andamento. Então é importante a gente entender que está tudo dentro dos conformes, é tudo feito para a gente poder vencer. Então toda dificuldade que eu passo, eu tenho condições de resolver e de carregar, para poder me reeducar como espírito. Então é isso que é importante, é um processo educativo, não é punitivo. Então a gente tem essa questão, por quê? Porque tudo faz parte da lei do progresso. Então não tem como eu escapar do progresso. A partir do que Deus me criou, eu tenho que progredir. Isso faz parte de uma lei. E tudo caminha. Então assim, mesmo que eu não queira, as situações vão me empurrar para que eu possa andar para frente. Claro, dependendo da minha escolha, é mais fácil ou mais difícil. É mais sofrido, mais dolorido ou mais leve. Então, é essa escolha que está na minha mão. E aí, Deus, ele é justo. Então, aquele que se esforça, aquele que renuncia pelo outro, aquele que ama mais, vamos dizer assim, precisa ter mais privilégio, vamos dizer assim,
não vou nem dizer privilégio, mas assim, mais mérito, né, de conseguir avançar muito mais rápido, porque para ser de uma forma justa, aquele que é preguiçoso, aquele que deixa a vida levar sem fazer nenhum esforço, claro, esse vai ter que ter uma situação mais difícil, né, até porque para se reeducar. Então, Deus, ele é justo, Deus não falha, então a gente precisa ter ciência disso. Então a gente vê vários exemplos, né, da lei de progresso, das questões materiais. Então tivemos a Revolução Industrial, né, a Revolução Tecnológica que a gente está tendo hoje, ainda avançando muito, a medicina. Então assim, tudo isso são exemplos do progresso. Se a gente olhar para a história do planeta, se a gente olhar 20 anos para trás, a gente vê quanta coisa progrediu. Hoje numa aceleração até maior, né, em termos de tecnologia, mas a gente vê que tudo progride. Então não é só as coisas materiais, nós também progredimos. Então, no dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclisma, como aconteceu na época lá quando a Terra era primitiva, né, que anulará subitamente uma geração. Então isso não vai acontecer. Uma destruição, caiu um meteoro, destruiu o planeta, né, e sumir com a geração atual para vir uma nova. Então a geração atual ela vai desaparecer gradualmente e a nova vai vir, né, do mesmo modo. Então, inclusive já está acontecendo essa transformação. Então, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então, o que está acontecendo agora? Uma troca, né, de espíritos. Então, espíritos em maiores dificuldades, que não despertaram. Então, aqueles que a gente viu que estão no mal, que não despertaram ainda para o bem, para a fraternidade, eles não reencarnarão mais na Terra. Vão reencarnar em outro lugar. Então, esse é o processo. Só que isso é gradativo. Como nós estamos encarnados, então a sensação que nós temos parece que é lenta. Mas se a gente olhar do ponto de vista espiritual, ela está acontecendo rápido. Então, se a gente olhar como espírito 200, 300 anos, não é muita coisa. É pouca coisa. Para nós encarnados, se a gente olhar 200, 300 anos, é muita coisa. Então, assim, a gente precisa entender que esse processo está em curso. Quando nós estamos encarnados, a sensação é de que isso é lento, mas não está sendo lento. Então, por isso que os espíritos superiores, a todo momento, vêm nos alertando para esse processo de mudança, para a gente despertar o mais rápido possível, porque já estamos nesse processo. E muitos espíritos superiores estão reencarnando na Terra para nos ajudar nesse processo. Então, assim, o tempo ele é chegado da mudança. Então, nós estamos nos finalmente. Não significa que vai ser destruída a geração. Não é isso. Quando o Espírito fala que o tempo é chegado, é esse tempo do despertamento, da mudança. Então, eu preciso tomar uma decisão. Se eu quero continuar na Terra numa condição de regeneração, num lugar mais fraterno, num lugar mais amoroso, que é o progresso da Terra, eu preciso estar compatível para que eu possa voltar. Eu preciso estar com o meu corpo espiritual, meu perispírito, alinhado e de acordo com a nova condição da Terra. Por isso que a gente está vendo muitas coisas ao mesmo tempo, muita mudança ao mesmo tempo. Então isso que é importante a gente ter em mente, porque assim, está acontecendo muita mudança. E nós estamos sendo convidados ao tempo todo. Nós estamos sendo colocados... como é que nós estamos sendo convidados? Nós estamos sendo colocados em situações diversas. Então, um exemplo dessa questão dessa pandemia. Então, essa pandemia é uma situação que Deus nos coloca para nós nos reeducarmos e alinharmos com a lei divina. Então, eu preciso
estar atento os meus pensamentos, as minhas ações em tudo e refletir se ela está alinhado com as leis divinas, com os ensinamentos do Cristo, porque o Cristo, ele é o exemplo para nós das leis divinas, é o exemplo de Deus. Então o Cristo ele é o reflexo de Deus aqui para nós, ele é o modelo. Então, quando eu vou tomar alguma ação, quando eu vou pensar alguma coisa, ou quando eu vou analisar uma situação, eu preciso trazer isso se eu estou alinhado com os ensinamentos do Cristo ou não. Então, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados. Então a mudança não é só aqui. Não é só aqui. Então a mudança, inclusive no lado espiritual, ela está sendo muito intensa. Então a gente precisa entender que para a Terra se tornar uma condição de regeneração que é transitória para um planeta feliz, o processo não é só aqui, é também na esfera, né, da espiritualidade, que é a esfera que envolve o nosso planeta. Então isso que é importante. Por isso que às vezes a gente acha, será que nós estamos avançando, né, com tanta coisa, entre aspas, ruim acontecendo, as dificuldades, será que nós estamos avançando? Será que nós vamos conseguir avançar? Sim, nós estamos avançando. Nós estamos avançando. E na esfera espiritual, muito mais ainda. Muito mais intenso. Nós estamos deparando com situações de medo muito grande, de insegurança. Por quê? Porque nós estamos pressentindo muito essa mudança. Mas, se estamos encarnados nesse momento, é porque estamos preparados. E nós sabíamos que íamos passar por essa situação. E nós se comprometemos a nos melhorarmos e ajudar nesse processo de mudança. E como é que a gente ajuda? Individualmente, nesse caso. Então, você trabalha a sua intimidade, você melhora em você, automaticamente esse reflexo vai para os outros. E aí, conforme a grande maioria vai se trabalhando, vai se melhorando e vai se mudando toda a esfera, inclusive desencarnado, porque é por afinidade. Então, quanto mais espíritos bons encarnados e praticando o bem aqui, mais afinidade com os espíritos bons que estão desencarnados. E aqueles que estão desencarnados ficam praticamente perdidos aí. E é o que muito está acontecendo. Porque com a questão da pandemia, né, que a gente foi obrigado a se recolher, muitos espíritos desencarnados estão perdidos. Porque eles não estão encontrando sintonia em muitas coisas. Mas ainda temos dado muita brecha. Então precisamos ter cuidado. Uma grande imigração se realiza nesse momento. Então assim, está tendo muita imigração, muito espírito, tanto indo para outros orbes, como muitos vindo para cá. Então assim, aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge, serão excluídos do orbe da Terra. Muitos espíritos que estão no mal, que não têm nenhuma inclinação nesse momento para o bem, estão sendo excluídos. Não reencarnam mais aqui. Inclusive sendo excluídos também na esfera espiritual do orbe da Terra. Por quê? Faz parte da lei de progresso. Então eles já estão ficando incompatíveis com a mudança vibratória do planeta Terra. E é interessante porque assim, a gente precisa entender essa faixa, vamos dizer, vibratória, né? Então se a gente pegar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? É um planeta primitivo, então a gente tem as questões vibratórias, né? Vamos classificar de 0 a 20, né? de intensidade, vamos dizer assim, vibratória.
Aí, de 20 a 50, nós temos o planeta de provas e expiações. De 50 a 70, nós temos aí a fase de regeneração. De 70 a 95, nós temos o planeta feliz e 5% já na esfera pura, celeste. Então, a gente tem aqui, vamos pegar aqui provas e expiações. Então, nós temos lá na intensidade de 20 vibratória até 50, vamos dizer assim. Então, está lá em 20. Esses são aqueles que estão no mal ainda praticando. Então, esses que estão lá próximo do 20 é o que vão ser excluídos. Aqueles que estão mais próximos dos 50, que já fazem o bem, ainda cometem equívocos, ainda não entende, não compreende a lei divina na sua intensidade, estão mais próximos dos 50. Então, esses que estão mais próximos dos 50 é que vão ter condições de adentrar na questão, vão conseguir subir, vão pôr esse nível para a fase de regeneração. Então é isso mais ou menos que está acontecendo. Estou trazendo em números para a gente poder entender como é que funciona, porque assim, né? Nossa, eu estou no planeta Terra, estou encarnado, e aí eu vejo cada absurdo, né, do mal, e ao mesmo tempo eu vejo pessoas praticando bem assim, de uma forma, né, sublime. Né? Como é que a gente, né, está nesse meio? Então, aí a gente precisa nos situar. Né? Para onde que eu quero, onde eu estou, né? E aí eu preciso me trabalhar para chegar mais próximo de 50, ou às vezes até ultrapassar. Por quê? Porque por questão de justiça divina, esses espíritos que estão no mal, eles não podem, não têm condições de vir para cá. É incompatível. O corpo espiritual dele é muito denso e não, como a Terra está transformando, está ficando menos densa, então ele não vai ter condições de estar aqui. Agora, aquele que está se trabalhando no bem, pelo contrário, você vai deixando o seu corpo espiritual menos denso, mais leve, e aí ele fica compatível para que seja, vamos dizer assim, que a gente possa reencarnar de novo aqui. Né? Então, nós estamos na era de progresso moral agora, porque o progresso intelectual, de inteligência, a gente já tem. A gente já teve um salto muito grande. Então a gente pode ver pelos exemplos da materialidade, da matéria. Então a gente já teve um avanço da inteligência muito grande. Mas a gente está muito atrasado na questão moral. Por isso que a gente entra em debates, a gente entra em conflitos, a gente não aceita a opinião do outro, a gente não aceita a escolha do outro, porque ainda nós estamos muito situados nessa situação. Então, assim, o que são, no caso, né, o atraso? Né, o que atrasa? Então, a revolta, né, que não aceita e não reconhece, por exemplo, a superioridade de Deus. Então, quando acontece determinada situação comigo e eu não aceito isso, às vezes uma doença, às vezes uma dificuldade financeira, né, ou um problema com outra pessoa, ou com um familiar, o que seja, uma grande dificuldade, ou uma dificuldade que seja, qual ela for, eu não aceito aquilo, eu me revolto. Então, quando eu faço isso, eu não aceito que existe Deus acima de tudo, e a vontade dele. Então, propensão, né, instintiva às paixões degradantes. Então, das mais variáveis possíveis. Sentimentos antifraternos, né, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme. Então, assim, olha, sentimentos antifraternos. Então, quando a gente se coloca numa posição de egoísta, a gente está sendo antifraterno. Então, eu não estou compatível na condição de regeneração, porque regeneração é uma condição fraternal. Vai ter dificuldades ainda? Vai. As pessoas vão cometer equívocos? Vai. Mas nós vamos estar inseridos numa condição muito mais fraterna, muito menos julgadora, muito menos crítica. Pelo contrário.
Aquele que cai, nós vamos ajudar, não vamos empurrar mais ainda ele para o buraco. Porque hoje o que acontece? Aquele que cai, em qualquer situação, tanto aquele próximo nosso, ou que não está muito próximo, que a gente vê nas mídias, aquele que realmente cai em desalinho com a lei divina, a gente procura empurrar mais. De vez mudar isso. Então, resumindo, é a preferência a tudo quanto é material. Tudo que é material. Então, para a gente poder entender a questão da materialidade. Então, por exemplo, a sensualidade, aquele que se entrega na sensualidade, né, pelo prazer daquilo, não por amor, vamos dizer assim, né? Então, e isso é apego à materialidade. Então, a avareza dos bens materiais, sem dividir. Então, aquele que trabalha um monte para angariar bens materiais e não divide isso com ninguém, ou não ajuda ninguém. Né? A cupidez e assim por diante. E aí, o que vai acontecer? Né? Que já está acontecendo? Né? O exílio para esses espíritos. Então, esses espíritos que não estiverem alinhados com isso vão ser exilados. Vão para outros planetas. Claro que ele vai ser útil naquele planeta. Alguns vão até para a condição primitiva. Ah, mas aí fala, pô, mas está tendo um atraso? Não, não é um atraso de evolução. É que ele vai para um planeta primitivo e na condição que ele está ainda, né, de provas, expiações, porém o mal ainda predomina, ele está melhor que aqueles lá que estão no primitivo. Então ele vai, reencarna naquele planeta e vai ajudar no processo. E é assim que funciona. Claro que aquele planeta também tem espíritos superiores que estão na ajuda no processo. Então tudo é aproveitado por Deus no universo. Em tudo Deus nos dá a oportunidade. Mesmo aquele que mais está errando. Vai ter sempre oportunidade de melhora. E é isso que a gente precisa ter ciência. Ou vai para um planeta de provas e expiações, que é a condição hoje do planeta Terra. Então, vamos dizer assim, o exílio. A gente não sabe de onde que a gente veio. Né? Então a gente tem um exemplo, né, que a doutrina nos traz, que é no caso quem já leu o livro Exilados de Capela. Capela eram espíritos que estavam no nível mais superiores, né, do que aqueles que estavam encarnados na Terra, e eles foram exilados de lá. E aí eles vieram, reencarnaram na Terra e eles colaboraram com o progresso. Olha que interessante. Então Deus aproveita tudo. Então ele aproveita aqueles espíritos, né, de Capela que estavam mais avançados, porém atrasados naquele planeta, e aí eles foram obrigados a ser exilados porque eles não avançaram pela lei de progresso junto com aquele planeta, vieram para a Terra exilados, porém numa condição, vamos dizer assim, mais avançada intelectualmente, ou até, não vou dizer moralmente, mas mais intelectualmente. Então vieram para ajudar. E ajudou a Terra no seu progresso. Muitos fizeram disso muito bem, aproveitaram esse tempo e retornaram para a Capela na condição que Capela já estava melhor. Outros não. Outros ou continuaram aqui ou foram exilados para outro órgão. Então, isso que é a maravilha de tudo isso, né, que a justiça divina é atuando sobre o universo. Então, isso que nos traz, vamos dizer assim, uma segurança. Se a gente tiver a convicção de que Deus é justo, é para trazer segurança para nós. Então, tudo que eu fizer no bem, eu estou fazendo, né, em alinho com Deus, e eu estou seguro disso. Porque Deus não pune ninguém, é a lei que faz isso. É natural, tudo isso ocorre naturalmente. É isso que a gente precisa entender. Então precisamos desmistificar aquele Deus punidor, né, que castiga. Porque Deus não é isso. Deus é amor. Se Ele é amor,
Quem ama não pune, não castiga. Então a gente precisa entender isso, que é um processo de justiça. Por isso que muitos de nós escapam da justiça dos homens, que é ainda imperfeita, mas da justiça de Deus não. Então a gente precisa prestar atenção se a gente está ficando indignado com as coisas, revoltado com as coisas que outros estão fazendo. Se a gente confia em Deus, isso vai ter um retorno. E a gente não se deve nem se preocupar com isso, porque não está na nossa mão. O que está na nossa mão? É a nossa parte. Faça a sua parte. Independente se o outro fizer ou não. Faça a sua parte. Então, muitas vezes a gente condena aquele que é corrupto. Mas deixa de ser corrupto nas pequenas coisas. Essa é a sua parte que você tem que fazer. Muitas vezes a gente condena aquele que é violento. Deixa de ser violento nas pequenas coisas dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, no trânsito, no dia a dia. Esse é o seu trabalho. Nós estamos inseridos, claro, num conjunto. A gente precisa brigar entre aspas, no bom sentido, lutar, não vou dizer nem brigar, lutar pelo bem. Mas eu não posso devolver no mal com mal. Eu não posso. Então, quando eu julgo, quando eu critico, eu estou devolvendo com mal. Olha que interessante, para a gente poder refletir um pouquinho. Então, qual que é a minha postura em relação àquele que não pensa como eu? Estou dizendo isso para vocês, mas eu também estou nesse processo. Eu estou numa luta íntima muito grande. E é isso que nós precisamos fazer. E eu estou dizendo para vocês, e vou dizer por minha experiência, é fácil? Não. Por quê? Porque são sensações doentes de muitas encarnações. Nós estamos ainda mergulhados nessas sensações doentes que precisamos tratar. Nós somos espíritos, a grande maioria de nós, que viveu nos tempos difíceis da Europa, do velho continente. Quem leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está escrito lá. Nós somos espíritos que fizemos parte das grandes dificuldades do velho continente. E estamos reencarnados no Brasil numa nova oportunidade. Uma grande oportunidade. Por isso que nós estamos vivendo toda essa situação, porque nós somos almas doentes, que precisamos nos curar. E como é que eu vou me curar? Mudando a minha postura, é comigo mesmo. Eu tenho que olhar para mim e preciso mudar. E primeiro, eu preciso ter a consciência de que eu tenho ainda sensações e pensamentos doentes que precisam ser mudados. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho coisa boa. Se você está participando dessa palestra, né, desse estudo, é porque você já despertou. Você está em busca de um caminho. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, serão substituídos, né, esses espíritos por espíritos melhores, que farão reinar a justiça, mais alinhada com a lei divina, espíritos mais fraternos e a paz. Então, a mudança é por aí. Então, para que eu vou esperar desencarnar e chegar lá, vamos dizer assim, meio ainda estrambelhado, vamos dizer espiritualmente? Ainda cometendo muitos equívocos.
E assim, a doutrina espírita nos abre um campo maravilhoso de entendimento. Kardec nos trouxe um campo maravilhoso. Mas o que eu estou fazendo com isso? Eu estou guardando só no meu intelecto ou eu estou trazendo para o meu coração, para as minhas ações? Porque o verdadeiro espírita não é o perfeito. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça, mas se esforça verdadeiramente a se tornar melhor, um homem de bem. Não vamos, a grande maioria de nós não vai sair daqui 100% um homem de bem. Mas, se a gente se esforçar, se a gente lutar, mesmo que seja dolorido, que seja sofrido, se a gente renunciar à materialidade, muitas coisas da materialidade, nós vamos vencer, nós vamos chegar melhor do lado de lá. Podem ter certeza disso. Então, a nova geração, o que ela traz para o progresso moral? É uma geração compromissada com isso. Ela tem um compromisso com isso. Então, é uma geração de propensão a construções de sentimentos nobres. A gente vê a criançada hoje em dia, a grande maioria, com, vamos dizer assim, com tiradas impressionantes. Questões com preocupações com o meio ambiente, com preocupações com o próximo. Que nem a gente fala do bullying, né? Hoje é divulgado, o bullying sempre existiu. Nós que somos mais antigos, na minha época também existia, só que era camuflado, era escondido. Hoje está tendo, as crianças estão trazendo isso, os jovens. Por quê? Porque a grande maioria deles, a maioria, vamos dizer assim, já não compactua mais com isso. Por quê? São espíritos que já estão despertando. Uma geração nova já. Então já existe essa mudança, já está acontecendo. Então são espíritos que eles têm inclinação maior para o bem. São mais fraternos, mais justos, pacíficos, indulgentes. E aí eu preciso me situar onde eu estou. Né? Espíritos superiores estão encarnando no nosso meio, com missão de ajudar nesse processo de transição. Vocês podem ter certeza disso. E a gente vai ter a percepção deles. E precisamos tomar cuidado com aqueles que são influenciados ainda por espíritos negativos, que ainda estão no mal, que tentam, vamos dizer assim, desvirtuar essas pessoas, esses espíritos, para que eles não sejam acreditados por nós, porque há um interesse de que não haja o progresso. Mas vai acontecer. Há um interesse. E às vezes muito egoísta. Já que eu não vou andar para frente, então vou levar o máximo que eu puder não andar para frente comigo. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado com as intuições. Precisa tomar cuidado com o nosso automatismo. Porque muitas vezes a gente é intuído por esses espíritos difíceis. E aí preciso estar atento a isso. Né? Para quê? Eu preciso me trabalhar. Porque quanto melhores as minhas vibrações, menos densa elas vão ser e mais compatíveis com a nova condição. Então por isso que é importante para nós. E assim, entender que tudo isso faz parte das leis da natureza. Não tem como fugir. É lei da física, lei da química. Então, lei da física, questão de densidade, é lei da física. Mais denso, mais pesado, eu não consigo sublimar. Mais leve, eu consigo sublimar mais. E assim funciona. É lei. E aí, qual a minha condição atual? Ela é compatível para o planeta de regeneração? Será que ela é compatível? Então, eu preciso fazer essa pergunta para mim. Porque se ela for compatível, ótimo, você está no caminho. Se ela não for, eu preciso modificar. Há tempo para fazer isso. Ainda. Não é muito, mas tem. Então, quanto mais rápido eu despertar, melhor. Então,
qual que é a condição, né, para a era de regeneração? Então, a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. Absolutamente. Mas basta uma modificação em suas disposições morais. Mas isso tem que ser sincero, não fachada. Essa se opera em cada um, ele está dizendo aqui. E em todos que para tal estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então aí que vem a situação do mundo, a situação que eu estou no contexto. Então, por exemplo, veio a pandemia. Como é que eu estou agindo sobre isso? Eu estou sendo solidário? Eu estou sendo indulgente com aquele que não concorda comigo? Eu estou sendo fraterno? Eu estou pensando no outro? Ou eu estou pensando só em mim? Eu estou confiando em Deus ou não? Porque a partir que eu duvide que eu acho que vai acontecer qualquer coisa comigo, é porque eu não estou confiando em Deus. Deus só vai deixar acontecer aquilo que é bom para nós. Mesmo que aos nossos olhos aparentemente seja ruim. Mas Deus está preocupado nós espíritos. Não o que a gente é aqui na Terra. A posição que a gente está, o que a gente tem materialmente. Ele não vai deixar faltar o necessário para aquele que não precisa passar pela falta da necessidade. Porque se a gente não tiver que passar por fome, por necessidade, nós não vamos passar. A gente pode ficar desempregado, mas vai aparecer outro trabalho. Ou se não aparecer outro trabalho, vai aparecer alguém para te socorrer. É assim que Deus age. Porque muitas vezes a gente precisa passar por essas provas. Né? E eu vou colocar agora, para a gente poder caminhar para o encerramento, né? E aproveitando, eu vou colocar uma música, até em homenagem às mães, uma música que resume bastante, uma música bem bonita, que resume bastante esse momento, né? Que a gente possa sentir essa música nesse momento, que a gente possa se concentrar, sentir a vibração dessa música, ao mesmo tempo aqueles, né, que possam nesse momento emitir as vibrações para as mães que já estão desencarnadas ou encarnadas, aquelas que estão distantes, aquelas que não podem receber a nossa visita, que a gente possa nesse momento aproveitar, né, esta música para a gente poder emitir essas vibrações. E ao mesmo tempo, nós emitindo essas vibrações para as mães, a espiritualidade vai recolher essas vibrações em nós em socorro daqueles mais necessitados. Porque a gente sabe que o amor de mãe é um amor muito forte. Então, a gente vai doar também nesse momento com a música que eu vou colocar, tá bom? Que a gente possa então fechar os nossos olhos nesse momento e acompanhar a letra da música, sentir em nossos corações. Sem tocar o chão, ama, afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolverão.
Que o amor do Cristo e o amor de Maria possa nos envolver nesse momento, todas as mamães, envolver o nosso planeta, e que todos tenham um excelente dia, um excelente domingo e uma ótima semana. Beijo para todos. Até mais.